Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. No programa de hoje eu tenho a honra de trazer uma figura que é muito querida em todo o Rio Grande do Sul, se comunica muito bem, expert em comunicação, ex-delegado, treinador, até talismã já foi. Na entrevista anterior a gente falou sobre isso. Benhur Marchiori, conselheiro do Grêmio, é o nosso convidado de hoje aqui do programa de carrinho. Afinal, o Grêmio vive um momento importante na temporada, conseguiu uma grande vitória na Argentina no meio de semana diante do Estudiantes, está de volta na briga no páreo da Copa Libertadores da América e a gente vai falar do Grêmio e dos demais assuntos do esporte que a gente tem aí para debater neste final de semana. Tem muita coisa acontecendo, portanto, muito boa tarde, Benhur Marchiori, seja bem-vindo ao programa de carrinho e de cara já conta para os ouvintes o que você tem feito atualmente. Faz tempo que a gente não conversa, Benhur. Ô Cassiano, é uma satisfação voltar novamente aí na rádio de Taquara, um povo muito querido aí da terra. Realmente o Grêmio está justificando a sua imortalidade, né? Eu mesmo, eu estava descrente. O Grêmio com 0 ponto, 2 rodadas, 4 gols negativos de saldo, né? Aí o Grêmio com 1 a menos. Eu tenho algumas restrições ao Renato, mas essa vitória lá eu atribuo a ele. Ele e qualquer outro treinador, ao perder um volante, ia colocar mais um zagueiro, mais um volante. Aí ele pegou e botou 2 garotos, entende, com velocidade, e o treinador do Estudiantes tinha tirado um zagueiro, tipo, vamos para dentro deles, né? E o Grêmio, provando a sua imortalidade, renasceu. Ontem houve um resultado que parece, eu digo parece que de repente depende da continuidade dos outros jogos, né? Parece que foi bom o empate do Huachipato com o The Strongest, então embolou o grupo, né? O que não pode agora é o Grêmio perder pro Huachipato lá, né? Acho que empatando com o Huachipato, o Grêmio vem para os 2 jogos na arena com enormes possibilidades de classificação. Não tenha dúvida, Benhur, foi um resultado que pegou muitos de surpresa, mas eu confesso ao senhor que eu imaginava que o Grêmio conseguiria se recuperar na fase de grupos, porque o que aconteceu nas 2 primeiras rodadas foi muito fora da curva. Não é um grupo que tenha toda essa dificuldade, porém o Grêmio preferiu dar emoção no jogo mais difícil. Claro, talvez a partida mais complicada seja o fato de jogar na altitude, mas em termos de adversário, de ambiente, o Estudiantes em La Plata era o confronto mais difícil, uma equipe que havia perdido apenas 7 partidas em casa na história da Copa Libertadores e perdeu pela 8ª vez para o Grêmio. O que o senhor acha que fez o Grêmio ter as dificuldades no início da Libertadores? Foi a questão do foco na final do Gauchão? Cada uma das derrotas teve uma história diferente? Ou você acha que tem uma ligação entre elas? E por onde passou os principais méritos, além da entrada da garotada no segundo tempo, para que o Grêmio se saísse vencedor? E que balanço dá para fazer deste início de temporada, Benhur? Bem, Cassiano, são vários fatores, né? Claro que a entrada dos garotos ali, mas a do Dodge também, né? Para que os garotos pudessem correr lá na frente, o meio fragilizado ali sem um jogador, né? Quantitativamente falando, o Dodge segurou, né? Segurou as mãos. O Renato foi muito feliz. E o Renato participou daquela jornada histórica, né? Quando o Grêmio, na semifinal da Libertadores,
estava ganhando de 3-1, eles, inclusive um gol do Renato, eles com 7 homens em campo, empataram 3-3, mas dizem que os jogadores foram ameaçados até de morte, né? Caso tivessem sido vitoriosos naquela oportunidade. O jogo de agora foi épico também, como tu disseste, a 8ª vez, né? Que eles perdem em casa na Libertadores, e eles participam da Libertadores há muitos anos, né? Então foi uma vitória que deve ser comemorada. Já sobre o empate do Huachipato ali com o The Strongs, eu estava analisando. Ele foi bom por um aspecto, que o Huachipato não distanciou, mas ele fez com que o The Strongest, que ganha as 3 em casa normalmente, fizesse 1 ponto fora. E se ele ganhar do Huachipato lá na casa deles e ganhar do Estudiantes, eles vão a 10. E de repente classifica aí nesse grupo The Strongest e Grêmio. Exato. É muito grande a chance do The Strongest fazer 10 pontos, pelo menos. Concordo. E, Benhuri, me diz uma coisa. Pensando em meio de temporada, o Grêmio tem jogadores que encerram contrato, JP Galvão, o Lucas Pessosi, o Jeromel. Embora esteja melhorando de desempenho, você vê alguma possibilidade do JP Galvão ficar? De repente? Conseguir uma renovação? E o Jeromel, você manteria até o final do ano? O senhor entende que precisam ainda quantos jogadores ir para que o Grêmio no segundo semestre possa disputar com força essas grandes competições que tem, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, para chegar em condições de tentar ganhar? Cassiano, com relação a esses jogadores aí, o JP Galvão, todos nós sabemos, é um salário absurdo, né? Embora seja um jogador que, quando jogou na Itália, a Federação Italiana fez com que ele se naturalizasse e ele jogava na seleção italiana, né? Aqui não encaixou ainda, mas por esses valores aí tenho convicção de que não permanece, né? A exemplo do Jeromel, que ganhava também acima de 1 milhão, aceitou reduzir na renovação esses valores, né? E ficou. E falando em Jeromel, eu não sei quanto tempo ficará agora, né? Em razão dessa lesão, mas tudo na vida tem um ciclo, né? Eu acredito que o do Jeromel esteja acabando, embora seja um grande jogador. Berçosi tem vários na base iguais ou melhores, né? Acho que não fica, né? E outros que deverão ser reavaliados. Mas eu acho que contrato de jogador não pode ser, por exemplo, de 4 anos, como o nosso co-irmão internacional fez com o Borré, ganhando 60 mil reais por dia, né? Isso é um absurdo. Pois é, Benhur. Tu sabe que quando o jogador é jovem, eu até penso que é bacana ele ter um contrato longo, porque é a manutenção dos direitos econômicos e, por consequência, uma multa contratual alta. A garantia de manter os direitos e uma multa contratual alta. Agora, quando já é um jogador afirmado e não precisa ser necessariamente um veterano, ter um contrato longo acaba acomodando ele, que sabe que, independente do que faça, terá por um bom tempo uma quantia grande. E a gente vê aí exemplos no Grêmio. Tem o Natan Pescador, que está em uma condição assim, que nem queria tanto vir ao Grêmio, mas o Grêmio tentou, conseguiu, e agora tem um contrato grande com ele de 3 anos e um valor de salário alto. Enfim, e Benhur,
A Libertadores, a gente já sabe, o Grêmio conseguiu uma recuperação, ainda tem muito que trilhar, tem apenas 3 pontos, mas está na briga. E Campeonato Brasileiro, dá para pensar em título ou o foco do Grêmio vai ser mesmo novamente uma vaga para Libertadores? E como conciliar Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores? Ó, Cassiano, eu acho difícil o Campeonato Brasileiro, porque tem 2 equipes aí que tem elenco, né? Tu olha o Flamengo, aí tu tira o Arrascaeta, joga o De La Cruz. Tu tira um meia e entra outro mais qualificado ainda. Tu tira um zagueiro, vem outro igual ou melhor. Então aí tu olha o time do Palmeiras, que está reestruturando e com jovens da base, uma base muito forte, coisa que nós aqui paramos de fazer, né? Tanto o Grêmio como o Internacional. Estamos buscando jogadores que já não tem mais mercado na Europa, né? Que vem para cá em final de carreira com salários astronômicos. Então acho muito difícil o Brasileirão. Libertadores e Copa do Brasil é mata-mata, né? Copa do Brasil, o Grêmio é especialista, é o segundo maior detentor de títulos, né? O primeiro é o Cruzeiro. E Libertadores não se vê, né? Fora esses 2 aí que eu citei, Flamengo e Palmeiras, o resto é tudo muito parecido, né? E Grêmio tem aquela coisa, né? Copeira, né? Mas eu também não acredito em título de Libertadores. Copa do Brasil, daqui a pouco, pelo chaveamento, quando vê, tu pode chegar lá, né? Mas também é muito difícil. E Benhur, deixa eu te fazer um questionamento sobre algo que vem sendo muito polêmico há alguns anos, desde que foi implantado o VAR no futebol brasileiro. O senhor acha ele justo? Acha que ele ajuda mais ou atrapalha? E o uso dele? Claro que ele corrige muitas injustiças, mas o uso está sendo adequado? Será que por vezes os árbitros não se apoiam demais na decisão da televisão, esperando até que a televisão corrija? Ou então, não ouvindo a televisão, como foi o caso de Vasco e Grêmio, onde o árbitro não escutou a moça que estava no VAR? E também te questiono sobre as polêmicas envolvendo o John Textor e as suas acusações. O senhor acha que isso pode ir para frente ou que não vai dar em nada? Qual a sua opinião? Bem, Cassiano, sobre o VAR, quando ele foi implantado, eu disse, ele vai ser manejado por humanos. E assim como os árbitros de campo erram, o VAR, claro, ele erra menos porque ele tem ali mecanismos, são 3, 4 no VAR, repetem as jogadas inúmeras vezes, então a possibilidade de errar é bem menor, né? Mas mesmo assim ainda há equívocos, né? Mas lógico, né, que ele mais auxilia do que atrapalha. O senão que eu vejo ao VAR é que muito juiz está deixando de apitar na hora ali para trazer a decisão praticamente pelo VAR. Não que ele tenha que se valer do que o VAR está apontando, né, ou sugerindo que ele veja o lance, mas muitos juízes têm apitado assim com conforto porque sabe que o VAR decide lá em cima. Com relação às acusações do Textor, eu acho que são gravíssimas e parece que já foram encaminhadas para uma comissão do Senado. Acho que foi instaurada uma CPI e se efetivamente houver indícios e provas, o troço pode até parar o Campeonato Brasileiro, né? Embora seja uma atitude extrema, né? Mas não se pode hoje conviver com falcatruas que decidem jogos e também campeonatos. Sem dúvida, são acusações graves que muita gente da mídia e torcedores em geral não dão a devida atenção porque já levam o John Textor para um folclore, digamos.
mas e também porque ele demora muito a apresentar as provas. Ele diz que vai apresentar e não apresenta. Mas agora as coisas estão ganhando contornos mais sérios. Vamos ver se elas possuem fundamento ou não. Estamos conversando com Benhur Marchiori, grande gremista, homem de comunicação. O Benhur aí é uma figura muito querida e estamos novamente tendo a possibilidade de conversar com ele. E uma relação muito próxima que você tem, Benhur, é com o técnico Luiz Felipe Scolari. Agora que ele voltou ao Rio Grande do Sul, tem conseguido encontrar e conversar com ele? A gente tenta trazer o Filipão ao de carrinho há muito tempo. E eu te pergunto o seguinte, com tudo que ele já conquistou, a motivação em seguir trabalhando, você entende que é a mesma? O Filipão é a coisa mais difícil, tchê. Ele vive assim, na casa da praia, vai a Caxias, viaja não sei para onde, aí tem conversa com equipes interessadas, está sempre correndo. A coisa mais difícil é conseguir uma entrevista com um gringo. Mas acho que ele está no mercado ainda. Tomara, porque é muito bacana ver ele na ativa. E, Benhur, do futebol em geral, afora o Grêmio, tem acompanhado, gostado de alguma equipe específica? Eu acompanho futebol de toda parte do mundo, né? Principalmente lá o futebol inglês, que é top, né? A Premier League e a Champions, né? Para mim, o time top da atualidade é o Manchester City, né? Que tem equilíbrio nos três setores do campo e tem um treinador top, né? Que é o Guardiola. Em posições ali, aquele Rodri. Todo volante profissional deveria assistir todos os jogos do Manchester City para ver como o Rodri joga. O Manchester City dá aula de futebol. Perdeu para o Real Madrid. Sim, mas perdeu jogando muito melhor, né? E como o futebol é um jogo, nem sempre ganha o melhor, né? E é incrível, né, o tempo de trabalho que já tem esse Manchester City e como eles não perdem o ritmo, a vocação. O Guardiola é fora da curva mesmo. E não necessariamente vai ganhar todo ano, mas o importante é ter essa constância, que de certa forma é o que tem o Renato Portaluppi no Grêmio. Mas bem, Benhur Marchiori, para finalizar, e já agradecendo o nosso bate-papo, é sempre muito bom conversar contigo. O que você tem feito atualmente? Um grande abraço e até uma próxima. Atualmente eu participo de um podcast onde o âncora é o Luiz Carlos Rec, é no YouTube, canal do Rec, programa preliminar. Varia muito a composição, né, dos membros ali, mas quem mais participa é o Cláudio Duarte, que foi campeoníssimo como jogador no Internacional, foi treinador do Inter, primeiro campeão como treinador na Copa do Brasil do Grêmio. O Cassiá também treinou o Grêmio Inter, jogou no Grêmio, foi campeão como jogador, como treinador. O Lisca, que é o mais novo aí da turma, que treinou várias equipes, inclusive Internacional, tem Busto lá no Ceará. Lá no Nordeste é um cara muito querido, né? Principalmente lá, né? Temos o André Damasceno, que eventualmente participa, que é aquele personagem que fazia o Magro do Bonfa, escolhendo o professor Raimundo, que dizia: não me faça te pegar nojo. Temos o Paulette, que foi jogador de futebol de salão, o Sigma, que foi vice-presidente de futebol do Internacional, o Omar Selaime, foi vice-presidente
presidente de futebol do Grêmio, Serginho Vasques, conselheiro do Grêmio, aqui no Conselheiro Nacional. Enfim, uma equipe muito boa que participa de segunda a sexta, do meio-dia às 2h, no canal do REC. Está à tua disposição e aproveito aqui para deixar um grande abraço aí para todo o pessoal de Taquara. Grande Benhur Marchiori, sucesso sempre, fera da comunicação. Benhur Marchiori foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.